Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam em casa e estejam se cuidando, ok? Essa semana nós vamos trabalhar com o comprimento da circunferência e área do círculo. Então hoje a nossa aula é comprimento da circunferência. Para entender o conceito de comprimento da circunferência, primeiro nós temos que saber o que é uma circunferência. E estando em casa, né, a gente tem-se também as nossas vantagens. Porque a gente consegue olhar para onde a gente está, consegue procurar objetos que possam estar nos auxiliando e compreendendo um pouquinho mais. Esse trabalho inicial de comprimento de circunferência, a gente faz sempre com um pedido de material para vocês levarem para a escola, para a gente estar avaliando e calculando alguns objetos. Então, a proposta inicial seria, se nós estivéssemos no nosso espaço escolar, vocês levarem para a escola objetos circulares, tá? Eu achei alguns aqui, ó, uma fita isolante, né, um circular, uma tampa, e a tampa da tampa, né, então outro objeto circular, uma bola, felizinha, né, e aqui uma trena, ou pode ser também um barbante. No meu caso, eu utilizei o fone, não estou com ele, estou utilizando ele aqui para trabalhar com vocês, tá? Então, a proposta seria nós pegarmos e compreendermos qual é a diferença entre os objetos circulares para a gente poder estar trabalhando em si o comprimento da circunferência, tá? Então, quando nós falamos de circunferência, nós precisamos diferenciar ela do círculo. Então, nós temos circunferência, temos círculo e também temos a esfera. Muitas vezes a gente fala de uma bola, por exemplo, né? Falamos da bolinha aqui, e nós falamos que ela é um círculo, né? Muitas vezes nós pegamos um objeto e não tem nada dentro dele, né? Oco aqui, nós estamos vendo só essa região, já vou falar o nome para vocês, e nós dizemos que isso aqui é um círculo, né? Ou, às vezes, nós pegamos uma região que está sendo ocupada e dizemos que isso aqui é uma circunferência, né? Ou, algumas vezes, vamos fazer medidas, anotações e não conseguimos determinar o que é um e o que é outro, tá? Então, vamos em ordem, vamos um por um, né? Vamos devagarinho aí. Quando nós falamos de circunferência, nós estamos falando apenas do contorno, tá? Não interessa para nós a região dentro, ó. Esse espaço aqui não interessa nada para nós. O comprimento da circunferência é a medida que nós vamos encontrar ao medir um objeto circularmente. Tá vendo quando a gente vai fazer as gravações? Nem tudo são flores, gente. Nem tudo dá certo, ó. E só para constar, já é a terceira vez que estou gravando, tá? Então, imagina a situação. Olha só, essa medida que eu estou fazendo aqui, ó, esse movimento que eu fiz aqui, que eu posso tirar a minha trena e encontrar o valor dado, aqui vamos deixar viradinho, isso aqui é um comprimento de circunferência. Então, quando nós falamos de comprimento de circunferência, nós calculamos essa medida aqui, ó. Seja ela na horizontal ou posta na vertical, tanto faz. Mas é esse material que nós queremos saber, ó. Isso aqui é uma circunferência, ó. Isso aqui é o desenho de uma circunferência, apenas o contorno, tá? Quando nós falamos de círculo, é essa região que vocês estão vendo aqui na tela, ó. Essa região pintada de rosa, isso é um círculo. Quer dizer, é o espaço que eu posso ocupar dentro. Ou seja, ó, essa parte preta aqui, ó, que eu ocupei dentro da circunferência. Então, quando nós falamos de círculo, nós estamos falando dessa região interna. Ou ela é ocupada total, como está aparecendo na tela aqui para vocês, ou ela é ocupada parcial, tá ok? Então, eu consigo calcular o espaço ocupado. E quando eu calculo o espaço ocupado,
Eu estou falando de área. Então, nós calculamos a área do círculo, não a área da circunferência, nem a área da esfera. E quando nós falamos de pegar uma bola, ó, colocar ela sobre a minha mão, colocar ela bonitinha para vocês aí, tá? Não achei outra não, tá? Só tinha essa muito grandona. Colocar ela aqui, eu não posso colocar um outro objeto no lugar dela. Ela está ocupando o espaço. Eu não posso colocar objeto nenhum sobre ela. Então, nesse caso aqui, ela tem volume. E quando nós falamos de volume, nós estamos falando de esfera. Tá? Então, toda vez que vocês se reportarem ao tema volume, nós não falamos de círculo e nem de circunferência. Nós falamos de esfera. Aquele objeto que ocupa um lugar no espaço. Ele está ocupando um lugar na minha mão? Tá. Eu posso pegar ele? Posso. Então, ele é espacial. Se ele é espacial, nós estamos falando que é uma esfera. Esse formato aqui, ok? Certo? Então, vamos andar. Vamos ver aqui na apostila. Lembrando, página 115, iniciamos a nossa apostila, tá? Aqui na página 115, ele fala para vocês, então, a diferença da circunferência e do círculo, que a prof acabou de falar, e acrescenta para vocês um Rzinho, que eu consigo visualizar tanto no comprimento da circunferência quanto na área do círculo, tá? Que é o R. Esse R minúsculo, para nós, é o raio. Quem que vem a ser o raio? O raio é o segmento de reta que nós traçamos do centro da circunferência até uma de suas extremidades. Seria mais ou menos isso aqui, ó. Deixa eu virar aqui, uma posição mais bonitinha para vocês. Aqui, ó, tá? Isso aqui é um raio, é um segmento de reta do centro para qualquer uma das extremidades. Não tem um lugar fixo, tá? Aqui eu tenho o raio, aqui ele é igual, é igual, é igual. Posso olhar ele de várias dimensões. Ele continua sendo igual. E quando eu junto uma extremidade à outra, passando pelo centro da circunferência, tá? Nós temos um diâmetro, que é representado pela letra D, tá ok? Então, nós já podemos concluir, pega lápis, anota aí na apostila, que um diâmetro de uma extremidade à outra passando pelo centro. Então, um diâmetro é a junção de dois raios. Então, escreve aí. Toma nota em algum cantinho aqui da apostila e escreve aí. Diâmetro é 2 raios. Ou seja, o raio é a metade do diâmetro. Essa informação vocês vão usar bastante, não só esse ano, tá? Os anos que virão pela frente vocês vão estar usando também. Beleza? Outros itens que nós precisamos compreender aqui, tá? O que é corda, o que é diâmetro e o que é raio. Então, nós já vimos que o diâmetro é o segmento de reta que une dois pontos, né? Dois pontinhos da circunferência passando pelo centro. Isso aqui é um diâmetro. O raio é a medida de uma extremidade ao centro, ok? Em qualquer uma das direções. O diâmetro vale em qualquer uma das dimensões. O diâmetro, o raio, tá ok? E uma corda, ela é um segmento de reta que une dois pontos da circunferência, mas não passa pelo centro. Ó, não passou pelo centro, nem aqui. Posso virar, tá? Em qualquer direção. Ela não passa, ó. Aqui tem uma corda, ó. Não tá no centro. O centro seria mais pro meio, então não tá no centro. Ó, não tá no centro, tá ok? Não tá no centro. Então, qualquer direção diferente do centro, que o nosso centro, então, é marcado pelo diâmetro, né? De um lado ao outro da circunferência, uma extremidade a outra circunferência, a corda não passa pelo centro. E ainda, essa medida que une dois pontos dentro de uma circunferência, nós chamamos de arco, tá? Então, nós vamos ter mais algumas funções ainda para frente, tudo bem? Olha no desenho aqui na página 117. Nós temos aqui, o raio é o segmento que possui extremidade no centro
e em um ponto da circunferência. Para os estudos, utilizamos o R para indicar o raio. Beleza? Ficou entendido, né? Segmento de reta do centro a uma extremidade da circunferência, podendo ser traçado em qualquer direção, desde que seja do centro. Olhem para o desenho aí de vocês e observe que o segmento OC, eu tenho O, que é o centro, até o C. Essa medida aqui é o quê? Certo? Ele é o raio, então vamos escrever raio aqui do lado. A medida AB, ó, de um ponto da circunferência a outro ponto da circunferência passando pelo meio. Isso aqui é um diâmetro. E esse segmento verde, que tem do E para o D, ele é de um lado a outro, ou de um ponto a outro da circunferência, mas ele não passa pelo centro. Então, essa é uma corda, né? Então, já descobrimos o que é raio, o que é diâmetro e o que é uma corda. Memoriza isso aí, tá? E aí, nós temos os arcos da circunferência também, para a gente poder identificar. Nós temos, quando traçamos pontos dentro da circunferência, nós encontramos arcos. Os arcos são os segmentos segmentos, vamos dizer assim, que unem pontos sobre a circunferência, tá? Então, nós vamos ter, nesse exemplo que está aqui da apostila, olha só o que nós temos aqui. O segmento que une o E e o F, essa partezinha vermelha aqui, é um arco. Se nós olharmos a circunferência no todo, ele é o arco menor, tá? Se nós pegarmos esse mesmo desenho, tá? Só que nós vamos usar a circunferência toda e os pontos estão traçados como os pontos que ligam e formam o diâmetro. Aqui nós estamos falando de semicircunferência, porque ela forma, ó, um ângulo de 180 graus, tá? Então, quando falar em semicircunferência, é porque você pegou a circunferência e dividiu exatamente ao meio. Isso é uma semicircunferência, ok? E aí nós temos também os setores circulares, tá? Circular e circular e semicírculo. O que nós temos aqui nessa relação? Olha só, o setor menor e o setor maior. Setor porque nós estamos falando que é a questão angular, tá? Então, nós temos um setor interno, uma região interna, tá? Caracterizada pela formação de ângulo. Prof, mas nós vamos usar tudo isso? Não necessariamente esse ano, mas vocês vão estar usando o ano que vem. Vou dizer para vocês que em física vocês usam muito essa parte de geometria, tá? Principalmente a questão dos círculos, porque lá na física se avalia muito o movimento circular, então você trabalha com velocidade, com tempo, com distância. Tudo que vocês estão vendo, já viram esse ano em ciências, vocês aprofundam juntando com essa parte matemática lá na física do ensino médio. Então, ela se torna muito importante vocês terem claro alguns conceitos, tá? Então, essa questão de setor circular é isso. Qual é o espaço que está ali dentro, tá? Qual é essa região, tá? Lá nós dizemos assim, deslocamento angular em física. Essa regiãozinha aqui, a rosinha, é um deslocamento angular, quer dizer, qual é a abertura dada pelo ângulo, tá? E qual é a formação desse espaço percorrido aqui para fazer esse arco, EF, que foi feito um arco. Então, aqui nós temos uma região a ser trabalhada. Essa região é o setor circular, menor ou abrangência maior aqui, tá ok? E um semicírculo é quando você divide o círculo, porque nós estamos falando da região interna, né? Da área dele dentro. Então, quando você divide o círculo exatamente ao meio, você tem uma semicircunferência de um lado, né? Um semicírculo de um lado e um semicírculo do outro. Se nós olhássemos por fora, nós teríamos uma semicircunferência aqui e uma semicircunferência aqui. As linhas que fecham e formam o espaço. Porém, o espaço dentro é círculo, então nós temos dois semicírculos.
também numa região, num setor caracterizado de 180 graus, tá? E agora, como nós faremos para calcular então esse comprimento da circunferência? Vamos ao que interessa para nós aqui mais. O que é esse C? O que é esse D que está aqui na apostila para nós, prof? Quando nós falamos do C, é o comprimento da circunferência. Então, se eu pegar, vamos brincar um pouquinho aqui, pegar a minha trena, tá? E eu vou circundar o meu objeto circular, tá? Vou circundar ele aqui, ó. Vou envolver ele aqui, tá? Tá difícil. Ó, vou envolver o meu objeto. Eu envolvi ele, vou abrir, vou olhar a medida que deu nele, tá? Aqui eu tenho um determinado valor, que necessariamente a gente não precisa estar fazendo ele agora, tá? Esse aqui é o valor do meu C, que é o meu comprimento da circunferência, ok? Eu vou dividir pelo valor encontrado no diâmetro. Esse comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro vai resultar nesse desenhozinho que está aí, que é chamado de π, tá? Uma letra grega muito utilizada, muito conceituada, que ela é estudada até hoje. Por que ela é estudada até hoje? Porque nós não sabemos o último número dela. O π, ele é um número irracional. Lembra dos números irracionais? Temos os números naturais, os inteiros, o racional, e esse é um número irracional. Aquele número que é decimal, infinito e não periódico. Então, muitos matemáticos que fazem bacharel e não fazem licenciatura, eu tenho licenciatura para atuar como professora. Quem faz matemática e faz bacharel é para pesquisa, né? Trabalha somente no campo de pesquisa científica. E muitos especialistas, muitos estudiosos, doutores matemáticos, ainda procuram qual é o último número, porque acreditam que o π pode ter fim. Mas isso, né, alguém um dia vai conseguir provar. Hoje, com toda a tecnologia de informática, as casas já foram encontradas trilhões de casas decimal após a vírgula e não se chegou ao fim ainda. Então, você tem todo um estudo para ser feito com isso. Então, nós vamos utilizar como via de regra, tá? Nós vamos utilizar como via de regra, quando falarmos em π, num valor aproximado de 3,14. Combinado? Tem alguns problemas que o π traz como valor 3. Tem alguns problemas que o π vem com valor 3,1. Tem alguns problemas que o π vai vir com o valor de 3,14, 15, 92, como ele está aí infinitamente. Ok. Mas se o problema não trouxer como enunciado para vocês o valor do π, vocês vão utilizar o 3,14. Tá? É vitalício esse 3,14, tá? Memoriza, grifa aqui na apostila, escreve aqui do lado, é importante. É bom saber, faz alguma coisa, mas memoriza aqui o valor do π, tá? Em concurso, no Enem, em provas, nem sempre vai aparecer o valor do π, e aí você tem que usar o 3,14, ok? Como que nós vamos fazer então para encontrar esse comprimento da circunferência, prof? Eu vou ficar todo objeto circular medindo ele? Não, nós vamos estar falando de uma roda gigante. Né? Imagina uma roda gigante enorme, como que alguém vai subir lá e ficar passando um fio ao redor da roda gigante? Não tem nem cabimento. Mas se eu souber o diâmetro ou o raio dessa roda gigante, eu já consigo calcular o valor do comprimento da circunferência, tá? Então, para calcular o comprimento da circunferência, se eu tenho o diâmetro, é só multiplicar o valor do diâmetro pelo π. Se eu não tenho diâmetro e eu tenho o valor do raio, é só multiplicar 2 vezes π vezes o raio. Ajuda a recordar, prof, quando ali em cima a prof disse para vocês. O diâmetro. Quem que era o diâmetro?
Eu não disse para vocês lá em cima que o diâmetro era 2 vezes o raio? Nós não temos 2 raios para formar o diâmetro? Então, essa é a mesma fórmula, tá? Ela é igual. As duas fórmulas têm a mesma representação. Porém, alguns problemas vão falar de diâmetro, alguns problemas vão falar de raio, ok? Meu tempo de escola, a gente usava apenas essa segunda fórmula aqui, ó. Aqui tá no finalzinho da página 118 aqui, ó. 2πr. Até a gente memorizava e brincava, né? Tinha PR na sala, a gente tava, ó, 2πr, prof. 2πr, 2πr. Então, ficava tirando sarrinho do menino. Na minha época não era bullying, né? Hoje a gente não pode fazer isso, tá? Ok, então, quando eu quiser calcular o comprimento da circunferência, eu vou fazer 2 vezes o π vezes o raio. Ou π vezes diâmetro. Olha o exemplo que nós temos aqui. Vamos desconsiderar que ele está resolvido, tá? Vamos só analisar esse exemplo aqui. Vou aumentar um pouquinho mais para ficar melhor para vocês. Considere uma circunferência de comprimento igual a 25,12 centímetros. E o π, considerando, né, o valor do π, 3,14. Qual é o valor do raio? O problema está me dizendo que eu tenho esse comprimento da circunferência aqui, ó. Eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho essa medida aqui. Essa medida aqui vale 25,12 centímetros. E eu sei que o meu π é 3,14 e o problema informou para mim também. Como que eu faço para descobrir o valor do raio? Eu vou substituir. Vou pegar a fórmula, olha aqui, ó. C igual a 2 vezes π vezes raio. Então, eu vou pegar o meu C, que é o meu comprimento da circunferência, ó. Isso aqui é o meu C, vale 25,12. Então, vou colocar no lugar do C, vou colocar 25,12. Igual, o 2 é da fórmula, então ele permanece ali, tá? 2 vezes o π, que vale 3,14, vezes o raio, que é o que eu quero saber. Multipliquei o 2 por 3,14, fiquei com 6,28 vezes o raio. Quando o número está multiplicando um lado da igualdade, ele passa para o outro lado da igualdade. Eu tenho que inverter a operação. Então, eu vou inverter. O 6,28 está multiplicando o raio, agora ele vai passar dividindo. E eu tenho um valor de 4 centímetros para o meu raio. Tudo bem? Olha o exemplo 3. Com imponentes 165 metros de altura, a Singapore Flare, meu inglês é ótimo, né? Foi a maior roda gigante do mundo por quase uma década, mas perdeu a sua soberania para o High Roller, isso? Por 3 metros, quer dizer que esse segundo foi 3 metros maior. Considerando que a altura das rodas são iguais ao seu diâmetro, encontre o perímetro percorrido por uma pessoa quando ela realizar uma volta completa na segunda roda gigante. Não vamos escrever falar o inglês de novo, né? Então, quando ela fizer uma volta completa na roda gigante, qual que vai ser o valor andado, tá? Então, olha só. Nós temos a altura é o nosso diâmetro. A inicial era 165 mais 3 que ela superou, então nós vamos somar mais 3 para a segunda roda gigante, para agora quem é a soberana maior, né? A maior roda gigante. Então nós ficamos com 165 mais 3, 168. Esse é o meu diâmetro, ele é representado pela letra D, ok? E nós queremos saber o contorno, que é o C. E o π, prof? O problema não informou em momento nenhum. Nós temos duas saídas. Se a atividade tivesse A, B e C aqui, ela ia dar ou o resultado aqui com o valor do π do final, que ele pode ficar, é correto, ok? Mas ele poderia também pegar e fazer lá na calculadora lá de vocês lá. Bate lá, vamos ver se vocês são mais rápido que a prof. Procura. 168 vezes 3,14 dá um total de 527,52 metros nesse caso, tá? Então,
a pessoa percorreria 127,52 metros se ela fosse caminhar pela roda gigante, tá? É claro que a pessoa não vai conseguir caminhar, porque ela vai chegar num lugar de curvatura, ela vai, né? Mas a gente poderia passar ao redor e esticar e descobrir qual seria em linha reta esse percurso da pessoa, tá? Então, eu substituo aqui, como eu tenho o diâmetro, eu substituo D por 168 vezes o π. Nem sempre vai estar a resposta em decimal, né? Porque o 3,14 muitas vezes gera decimal. E você pode estar deixando o π aqui no final. Precisava ainda aqui escrever metros, tá? Porque nós estamos falando um diâmetro em metros, então precisa de uma unidade de medida final também. Beleza? Para a aula de hoje seria isso, tá? Eu gostaria que vocês tentassem fazer essas atividades, eu já vou ler elas com vocês, tá? Então, vamos anotar 4, 5, 6... Desce a apostila. Não tá querendo descer. Opa, desceu demais. Até a 9, tá ok? Então, ó, 9, 8, 7, 6, 5 e a 4, tá ok? Vamos olhar aqui só para a gente entender um pouquinho, para ver se ficou claro para vocês. Ele quer saber o comprimento do contorno em cada uma das circunferências. Se eu tenho aqui um raio de 8 centímetros, tá? Eu vou calcular 2πr, porque eu tenho o valor do raio. Então, vou fazer 2 vezes o π vezes o raio. Em nenhum momento ele está pedindo para você considerar o valor do π. Então, se você fizer 2 vezes 8, né, que vai dar 16, e deixar com o π no final, vai estar correto também. Se você quiser fazer 2 vezes 8 vezes 3,14, vai estar correto também. Tá ok? Então, esse aqui é um trabalho com raio. A letra B, a C também, ó, nós temos uma extremidade e a outra como se fosse aqui dentro, ó. A distância entre os dois pontos da circunferência. Esse 12 aqui para mim é o diâmetro. Então, eu posso aplicar essa formulazinha anterior aqui, ó. Comprimento da circunferência é π vezes o diâmetro. π vezes 12 vai dar 12π. Ou eu faço 12 vezes 3,14, tá? Então, aprendam a fazer das duas maneiras. Qual vai estar correta? O problema não simplificou para nós. Então, vocês podem deixar com o π sem a parte decimal, só 12π, tá? Mas, se quiser fazer vezes o 3,14, vai ser algo mais exato. Combinado? Beleza? Até a próxima aula. Fiquem com Deus, se cuidem. Tchau!